Olá, meus amigos e todos os cidadãos brasileiros. Eu estou aqui para falar para vocês sobre a nova PEC 32. A PEC é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, é uma proposta, é uma nova lei que vai mexer na Constituição Federal, também chamada a PEC 32 de reforma administrativa. Mas antes de entrar no texto desta reforma, que eu tenho ela todinha aqui impressa para contar detalhe por detalhe dela para vocês, eu vou contar para vocês antes uma história do que aconteceu no Brasil até 1988. Quem não se lembra, está vendo as imagens aqui de fundo, em 1964, um grupo de militares desgostoso, descontente, contrário ao governo da época, 1964, esses militares se reuniram e instituíram no Brasil um regime militar. Um regime de governo, como vocês estão vendo aqui, que o militar sucedia o outro militar no poder e por mais de 20 anos eles mandaram no Brasil. Naquela época, 1964, o Brasil tinha uma Constituição Federal que tinha sido instituída, tinha sido votada em 1946. Foi uma das constituições federais mais democráticas que o Brasil já teve. Antes dela, o Brasil já tinha tido várias outras, desde o tempo do Império, quando nós tivemos a nossa primeira Constituição Federal, em 1824, com Dom Pedro I, depois que ele proclamou a independência do Brasil. Pois bem, a Constituição até então existente, de 1946, ela foi alterada radicalmente pelos governos militares que entraram em 1964. A primeira grande mudança na Constituição foi em 1965 e depois em 1967. Então, aquela Constituição Federal, até então existente, de 1946, foi rasgada, foi acabada, foi extirpada do mundo jurídico brasileiro. Porque os militares baixavam as chamadas emendas constitucionais. Eles não discutiam com a população, não discutiam com o Congresso e criaram uma emenda constitucional que foi alterando a Constituição de 1946, que virou uma colcha de retalho. Vai daí que a população começou a se organizar. Os políticos começaram a se organizar, a oposição foi crescendo, muita pressão em cima do governo militar, muitos brasileiros tiveram que mudar do Brasil, se exilaram porque estavam sendo perseguidos pelo regime militar. Entre 1964 até 1988, vivemos um período de muita escuridão no Brasil, porque vivíamos sob o regime militar. E o regime militar não aceitava discussão, não aceitava oposição, não aceitava que as pessoas discordassem deles. Quem discordava deles era mandado para fora do Brasil. Mas a oposição foi crescendo, a indignação do povo foi crescendo, até que, em 1987, foi instalado no Brasil o chamado Poder Constituinte, ou sistema democrático de discussão de uma nova Constituição, através de uma chamada plenário do Congresso Constituinte. Mais de 500 brasileiros se reuniram por 18 meses e votaram e criaram aqui a Constituição Federal de 1988, que vocês estão vendo aí na foto, o Ulisses Guimarães levantando ela e segurando ela, porque Ulisses Guimarães foi o presidente do Congresso Constituinte, ele com mais vários deputados e senadores e dezenas de pessoas do povo, discutiram e votaram a Constituição Democrática de 1988, que devolveu o Brasil para o sistema democrático de governo.